poderia me perguntar: José Rosa, mas o que a comunidade faz? Por que ela existe? Para que ela existe? Bom, a comunidade Cristo Serve, assim como as congregações religiosas, assim como os institutos religiosos, nós somos chamados por Deus para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa de um jeito. Então, as novas comunidades, no caso a comunidade Cristo Serve, as novas comunidades é esse novo estilo de vida, uma vida consagrada, uma consagração de vida, no qual a comunidade Cristo Serve está inserida. A igreja está nos chamando de novas comunidades. Nós somos, como diz Dom Henrique Soares, um novo sopro do Espírito, como disse o Papa agora Santo, São João Paulo II, a nova primavera da igreja, o jeito do Espírito Santo mover a igreja de um novo jeito de evangelizar para um novo tempo. Então nós somos essa resposta de Deus, um chamado de um povo que o clamou. Então, assim como ao longo da história o Senhor foi suscitando, levantando espiritualidade, carismas, congregações religiosas, institutos religiosos, institutos seculares, também chama agora as novas comunidades. A comunidade Cristo Serve é uma dessas expressões de novas comunidades. Como tal, nós temos um carisma e uma espiritualidade. O carisma e a espiritualidade em qualquer congregação religiosa, instituto religioso, instituto de vida consagrado, mas também nas novas comunidades, é o que nos norteia. A espiritualidade e o carisma é o que nos norteia. O que fazer e como fazer. Portanto, se seguimos a Deus na comunidade Cristo Serve, devemos seguir a Deus do jeito dela e com o carisma dado a Deus para ela. Então, a nossa espiritualidade, que é o jeito de nós fazermos as coisas, é uma espiritualidade trinitária, onde vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebendo e vivendo constantemente a graça do batismo do Espírito Santo, nós chamamos Deus de Pai, nos comportamos e queremos colocar como filhos. E como filhos do Filho, queremos glorificar a esse Deus que é Pai bendito, seres obedientes à sua vontade, girando e seguindo e comungando do caminho, a verdade e a vida que é o próprio Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, servo e Senhor, nascido de Maria, nossa Mãe Santíssima. Mas também somos carismáticos, justamente porque recebendo e vivendo constantemente a graça do Espírito Santo e dos seus dons, somos carismáticos. Então vivemos os dons ordinários e extraordinários. Vivemos, praticamos, percebemos, aceitamos, recebemos e praticamos esses dons. E praticamos o louvor, a adoração, o grupo de oração, uma oração comunitária, um grupo de oração, uma oração pessoal e íntima, de conversar com Deus, de falar com Deus, de levantar os braços, de levantar a voz, mas também uma oração mental, também uma oração do coração. Essa intimidade com Deus nos faz sermos carismáticos. Praticar os carismas, aquilo que Deus nos concedeu, para também então desenvolvermos as virtudes necessárias na santificação, nessa vida no Espírito. Como diz nossa patrona Santa Teresinha de Jesus, a oração é uma expressão que sai do coração para o coração. Mas também, como ser floriano, nós imitamos o Cristo servo, dizemos não por nós, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não viemos para ser servidos, mas para servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Por isso, enquanto ser floriano, nossa espiritualidade é de amor, de humildade, de simplicidade, de alegria e de obediência. Se nós formos em termos comportamentais de um ser floriano, umas características assim, 5 características bem
bem próprias do servoliano, o que poderíamos exigir de uma pessoa que é membro da comunidade que se serve, seria isto. Uma pessoa que tem que amar, ser humilde, ser simples, alegre e obediente. A obediência principalmente, porque é o que São Paulo nos diz. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, ele sai do mundo através da obediência de um homem, Jesus Cristo. Então queremos imitar essa característica de Jesus, ser obediente, em tudo ser obediente. Também como servoliano, a espiritualidade do Cristo servo, do Cristo que serve, precisamos estar sempre prontos a servir, mas servir como Cristo serviu, doando-se a si mesmo de maneira total, sem reservas, e estar atentos às necessidades próximas e remotas daqueles que Deus nos confiar, como fez Maria nas bodas em Caná da Galileia. Buscamos com isso configurar-nos conforme a vida, conforme a nossa vida, o nosso jeito de ver, de pensar, de ser, de sentir, de agir, enfim, o nosso jeito de ser, ao jeito de ser Cristo servo. Por isso o nosso lema é: em tudo servir como Cristo serviu. Maravilha essa espiritualidade que Deus nos chama, da simplicidade, do amor, da humildade, da obediência. E o nosso carisma é servir, serviço. Servir imitando Cristo em seu serviço a Deus e à humanidade. Jesus Cristo é Senhor, sem dúvida nenhuma, é Rei, sem dúvida nenhuma, mas exatamente por Ele ser Senhor, por Ele ser Rei, que Ele serve, porque Ele tem condições de servir, porque Ele tem o que doar, e Ele se coloca a serviço. Então, nessa dimensão, que é uma dimensão oficial, inclusive da Igreja do Cristo que serve. Então, esse carisma, este dom que Deus nos deu, que é um carisma, José Rosa, é um dom extraordinário que Deus concede, então, a um grupo de pessoas, como eu estou falando, no caso, a uma comunidade, a comunidade Cristo Servo, por exemplo, para atender uma realidade. Então, nosso carisma é servir, imitando o Cristo em seu serviço a Deus. Você poderia perguntar, José Rosa, mas qual o serviço que Jesus Cristo prestou? O grande serviço que Jesus Cristo prestou foi a salvação, doando-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Vai dizer nos Bento XVI que o conteúdo do serviço de nosso amado Jesus Cristo é dar a vida, servir e nisto entregar-se a si mesmo, não viver para si próprio, mas para os outros, do lado de Deus e em vista de Deus. Vai nos dizer Bento XVI, nós somos chamados a fazer isto também enquanto carisma. Mas Rosa, mas então esse serviço é muito amplo, vocês podem fazer muitas coisas. Sim, o serviço é amplo, esse serviço de Deus e Cristo, né, envolve muitas coisas. Mas então uma coisa específica. Então, ao longo dos 10 primeiros anos da comunidade Cristo Servo, o Senhor foi nos falando e nós fomos tendo discernimento daquilo que o Senhor foi nos pedindo como prioridade, que nós chamamos de apostolados. Então, o apostolado, como eu disse anteriormente, o carisma, como eu disse anteriormente, e a espiritualidade também vai nos nortear. Então, o carisma nos norteia. O que vamos fazer? A partir desse carisma de serviço, de doar-se a si mesmo, né? Quais são as práticas, né, que nós vamos fazer a partir deste carisma, então, as prioridades, aquilo que vai nos nortear nos trabalhos, que são diversos, né, muitos trabalhos, nós chamamos então de apostolado, aquilo que deve ser a nossa vida cotidiana, nossa vida ordinária, também nossa vida extraordinária. Então, são 4 apostolados. O primeiro apostolado
é seguir e imitar e propagar a dimensão servoriana de Jesus Cristo. Então essa dimensão, eu acabei de dizer, que é uma dimensão oficial da igreja, que está lá no catecismo, que Bento XVI nos disse, que São João Paulo II também nos disse. Ele nos chama a servir como ele serviu. Tanto que, sem saber se foi um dos milagres de Deus em nossa vida, sem conhecer essa carta de São João Paulo II, o Senhor me inspirou, revelou no fundo do meu coração essa ejaculatória, essa máxima nossa, né? Esse lema nosso, que é em tudo servir como Cristo serviu. Então, ser imitador do Cristo servo, ser um outro Cristo servo e propagar essa dimensão. Porque aqui a grande questão é a seguinte, a pergunta que a gente faz, São Paulo vai nos ajudar a refletir sobre isso, na carta aos Filipenses, capítulo 2. Cristo sendo Deus, né? Não se prevaleceu da sua condição divina, mas humilhou-se a si mesmo, se transformando em escravo, na condição de escravo, sendo semelhante aos homens. Humilhou-se ainda mais, sendo extremamente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, sendo-lhe obediente até a morte e morte de cruz. Então a pergunta que a gente faz, que deve nos nortear nesse apostolado, é assim: se Cristo sendo Deus se rebaixou, se humilhou, se fez um de nós, foi obediente até a morte e morte de cruz, serviu, lavou os pés dos discípulos, por que eu, José Rosa, que não sou Deus, que não sou ninguém, né? Não tenho dignidade de rei, só de filho de Deus, que é grande, lógico, mas estou muito abaixo de Deus, por que eu não posso servir, já que Deus serviu? Por que eu não posso doar a minha vida, já que Deus doou a vida? Percebe? Então isso deve nos nortear. E também nós, além de nós vivermos isto, precisamos propagar isto. Então em tudo que formos fazer, nós devemos propagar essa dimensão do Cristo que serve, falando para as pessoas também servirem, ser mansas, ser humildes, ser amorosas, ser simples, ser obedientes, lavar os pés dos outros, doar-se a si mesmo, né, para que o outro seja melhor, seja feliz, seja filho de Deus, etc. Seja salvo. Lembra que o maior serviço que Jesus Cristo prestou a Deus e à humanidade? A nossa salvação. Esse é o nosso primeiro apostolado. Um segundo apostolado, não necessariamente existe uma hierarquia ou uma ordem específica, mas só para a gente colocar na nomenclatura numa ordem aqui de fala, né? Mas um segundo apostolado seria adorar e difundir a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então nós somos chamados, e é isso desde o início da comunidade, desde os primeiros dias de comunidade Cristo Servo, o Senhor nos chamou e nós fazemos adoração de manhã, depois adoração ao meio-dia, depois quando mudamos para uma outra casa maior, ali fizemos a capelinha, começamos a fazer a adoração 8 horas por dia. Então foram sinais que o Senhor foi nos dando, e nós temos que ser um chamado dentro desse carisma, servir a igreja com este carisma, adorando ao Deus, servindo a Deus, adorando ao Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. E também difundir a adoração. Vai dizer um dos nossos patronos, São João Bosco: se queres poucas coisas, vá poucas vezes ao Santíssimo Sacramento, mas se queres muitas coisas, vá muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Então nós queremos reconhecer a Deus como Deus, adorá-lo e também difundir a adoração ao Santíssimo Sacramento, para que tantas outras pessoas possam conhecer Jesus Cristo, possa vir diante do sacrário, possa vir diante do altar, Jesus sacramentado no ostensório, exposto, para adorá-lo. Essa também é a nossa vida, o nosso apostolado, viver isto e propagar isto. Esse é um dos nossos chamados. Também um outro apostolado nosso que deve ser a nossa vida e nos nortear é rezar pela Santa Igreja Católica do mundo inteiro, principalmente pela diocese, a arquidiocese onde nós estivermos,
e ali todo o clero. Bom, para São João Bosco, também a igreja é importante. E a hierarquia, também para os jesuítas, São Francisco de Xavier, por exemplo, é um dos nossos patronos. Para os jesuítas no início, defender o Papa, ser leal ao Papa, é um apostolado, vamos dizer assim, um quarto carisma dos jesuítas. Também, então, nós herdamos isso de São Francisco Xavier, mas também rezar pela igreja, também herdamos dos carmelitas, os nossos patronos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, rezar pela igreja, enquanto adoramos o Senhor, nós rezamos pela igreja. Nas nossas orações pessoais, rezamos pela igreja. Nas orações comunitárias, rezamos pela igreja. O Santo Terço, as intenções de todas as nossas orações, rezamos pela igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam nela, para que se cumpra a profecia do Senhor. As portas, o inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse é o nosso terceiro apostolado. O quarto apostolado é, então, fazer a evangelização, vamos dizer assim, mais direta. Evangelizar com a infusão do Espírito Santo, principalmente as famílias em situação de risco de morte do corpo e da alma, trabalhando na prevenção e recuperação, principalmente através das crianças e dos jovens. Por isso, então, nós temos trabalhos com os jovens, trabalhos com as crianças, trabalhos com os casais, retiros para casais, por isso nós temos acampamento, por isso nós temos o nosso grupo de oração. O nosso grupo de oração é para a família. Nosso grupo de oração vem crianças, vem adolescentes, vem jovens, vem casais, adultos, vem idosos. É para toda a família, porque no nosso grupo de oração também os seus ministérios, que são esses serviços, vai abrangendo isto. E o nosso grupo de oração, nós consideramos que é a nossa maior missão dentro desse apostolado, a nossa maior missão, a missão ordinária de evangelizar semanalmente. A gente costuma dizer, usar uma parábolazinha, uma historiazinha, que nós não podemos viver só do final de semana, só do churrasco do final de semana, só do aniversário, que é uma vez por ano, Assim também nós não podemos viver só nos retiros, só do acampamento, só do retiro disso, retiro daquilo, porque para dizer assim um exemplo, como um churrasco do final de semana, ou como uma grande festa de aniversário, que é uma vez por ano. O acampamento é uma vez por ano, o retiro para casais é uma vez por ano. É possível viver o ano inteiro só com o alimento que se comeu no churrasco da festa do aniversário. É possível viver a semana inteira, vamos diminuir, É possível viver a semana inteira só do churrasco do final de semana? Eu te digo, não. Por isso, a nossa participação, a nossa vivência em comunidade vai nos fortalecer semanalmente no nosso grupo de oração. Aí nós rezamos juntos, fazemos o louvor, fazemos a adoração, ouvimos a pregação, agradecemos ao Senhor, pedimos o batismo no Espírito Santo, pedimos a infusão dos dons, os carismas do Espírito, os frutos do Espírito, para podermos desenvolver as virtudes e viver a santidade, essa vida no Espírito, essa vida de intimidade com o Senhor. E abastecendo todos os finais de semana, todos os domingos, 17 horas, aqui no Memorial Papa João Paulo II, nós somos impelidos, desafiados a se estender isso para a nossa casa, a nossa oração pessoal de intimidade, todos os dias com o Senhor, porque nós vivemos, como eu disse, do arroz, do feijão, da salada, do bife, diariamente, não só no final de semana. Mas vindo no grupo de oração, nós sentimos essa força, nos sentimos impelidos, nos sentimos motivados a viver esta oração de intimidade com o Senhor
durante todos os dias da semana. Eu quero convidar você, em especial, para participar do nosso grupo de oração. Aqui nós temos Ministério para Jovens, aqui nós temos Ministério para Crianças, Ministério para Família, Ministério de Música e Artes, nós temos a Acolhida, nós temos o Ministério da Pregação, o Ministério da Formação, o Ministério da Promoção Humana. Então tem um lugar para você estar conosco. Além, é claro, primeiro somos chamados a estar com Deus, a ser de Deus, e então servi-lo. E você pode servi-lo em todos esses momentos, além dos retiros, além dos acampamentos. Deus abençoe. Um grande abraço.